Bom, eu vou mostrar então aqui uma simulação, né, uma variação aqui usando o MATLAB do monopolo. O monopolo o MATLAB ele tem uma função chamada monopole, que ele cria o monopolo, basicamente é um strip também, né, como foi feito na antena de polo, e esse monopolo ele está num plano terra, num ground plane de W por L, e ele tem uma altura H e uma espessura, né, da fita, do fiozinho ali, de W. Então ele segue mais ou menos o mesmo procedimento lá, o procedimento, o workflow dessa função segue basicamente o mesmo do dipolo, são praticamente bem parecidos. Essa cylinder to strip, ela calcula a relação, né, quanto que tem que ser o W para um dado diâmetro se você tiver um fio. Como eu falei, se você quiser ser mais preciso. E basicamente essas são as propriedades interessantes do monopolo. E vamos passar rapidinho, essa aqui é a altura do monopolo. Essas unidades por default elas estão dadas em metros. A altura do monopolo, e veja, o monopolo está ao longo do eixo Z, né, para ser mais fácil a descrição dos campos, como nós falamos. A altura do monopolo, que geralmente é lambda sobre 4. Esse aqui é a espessura, o width do monopolo, né? Você tem que geralmente fazer ele bem pequenininho, senão o próprio MATLAB reclama. Ground plane length e ground plane width, que são as dimensões do plano terra. Quanto maior em tese, melhor. Isso que eu quero mostrar para vocês. Tem algumas outras propriedades, como o tilt, você consegue dar uma inclinada nele, etc, etc. Então é uma função, é um objeto que ele cria bem interessante para a gente poder estudar. E as funções e são as funções que são geradas a partir do monopolo, são o S11, o padrão de radiação, de azimuth, elevação, return loss, VSWR, enfim, impedance, que é interessante também. Então, a gente vai fazer esse monopolo. Você está vendo aqui mais ou menos o que ele mostra, né? Quando você usa show e o nome do objeto, ele mostra para você nessa caixinha aqui, que é onde é feita a simulação. Bom, o programa que eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, basicamente, eu estou criando aqui um monopolo na frequência de 500 MHz. Aqui eu calculo lambda, né, C sobre frequência, e aqui eu estou criando dois monopolos na realidade. Né? Os dois monopolos têm exatamente lambda sobre 4. E nesse monopolo aqui, o que acontece? O ground plane, o tamanho do plano terra aqui é lambda no primeiro, e o monopolo plano menor, que é o segundo monopolo, é lambda sobre 4. Então, nesse segundo caso aqui, o tamanho do monopolo é exatamente igual do plano Terra. Eu crio essas duas unidades, esses dois objetos, esses dois monopolos. É bem simples. Aqui a figura eu mostro apenas o monopolo grande. Aqui, então, eu já começo a fazer, né, o pattern dos dois. Então, os dois têm então, resumindo, os dois têm o mesmo tamanho do monopolo, só que um tem um plano terra maior. É óbvio que na prática você não gostaria de ter um plano terra muito grande porque é incômodo, né? É incômodo. E geralmente num equipamento, num appliance comum aí de telecomunicações ou mesmo que você usa, o que é o plano terra? É o próprio equipamento. O plano terra passa a ser o próprio painel do seu equipamento, ou no caso do celular, a própria PCB que você tem o resto do circuito. Então você não tem um espaço muito grande para fazer o seu monopolo. O que eu quero mostrar para vocês é qual que é o efeito desse negócio, né, no diagrama de radiação, etc, etc. Então, eu vou rodar aqui. Então, aqui ele faz o pattern, aqui ele simplesmente criou, e aqui ele calcula o impedance, né, a impedância dos seus dois monopolos. Aqui eu só quero chamar atenção para um negócio, porque quando você coloca uma variável no impedance, se você não colocar variável, ele vai fazer o gráfico para você da impedância, parte real e parte imaginária. Quando você coloca uma variável, ele não cria essa impedância, ele não cria esse gráfico, mas ele grava nessas variáveis S e S menor, que eu chamei aqui, o vetor complexo. Né, o vetor complexo das impedâncias, parte real e parte imaginária, contendo o mesmo número de pontos em frequência que ele tem aqui. Certo? Então, basicamente, é isso aí que ele faz. E aqui eu estou dando só impedância de referência, não precisava de 50 ohms. Então, sem mais delongas, vamos meter aqui o run, vamos ver o que vai acontecer. Bom, aqui ele fez o desenho do monopolo.
Bom, vamos começar aqui então. Então aqui está o tamanho do monopolo, esse aqui é o monopolo grande, né? É o plano terra grande, desculpa, vocês veem que ele tem aqui o coisinha, deixa eu dar uma girada aqui, deixa eu ver se eu consigo girar, ele não deixa de girar, não, deixa sim, é o meu computador que está devagar. Então você vê que aqui eu tenho o plano terra bem maior do que na verdade o plano terra o plano terra é lambda, e isso aqui é lambda sobre 4. Esse aqui eu só estou mostrando o grande. E vamos começar a ver as figuras aqui. A primeira figura que eu quero mostrar, talvez seja mais visual, é qual que é o efeito de você ter um plano terra pequeno. Então você percebe que quando eu tenho um plano terra pequeno, isso aqui praticamente é um dipolo. Isso aqui praticamente é um dipolo. Né? Essa figura aqui de maçã. Né? Essa figurinha aqui de maçã. Conforme você aumenta, aqui é o plano terra maior. Tá vendo aqui, ó? Aqui plano terra. Esse negócio aqui é igual nas duas figuras, certo? Só que quem está variando aqui é o plano terra pequeno, né? Você percebe que esse negócio não atua como um plano terra efetivo, né? Ou seja, a radiação vai para o lado de baixo. Conforme você vai aumentando o plano terra aqui, menos e menos radiação vai para o lado de baixo. Então você percebe que aqui ainda existe radiação, mas o ideal, né, que esse backside radiation fosse ainda menor. Então esse basicamente é o principal efeito de você ter um pequeno plano terra. Né? O principal efeito é você não blindar a parte de baixo. Você percebe que mesmo aqui, ó, que eu considero longo, lambda, né, é um plano terra grande, você percebe que você tem uma boa energia indo para a parte de baixo. E essa energia que vai para a parte de baixo deixa de ir para a parte de cima, basicamente. Então esse é o principal efeito. O que mais eu quero mostrar para você aqui? Então vamos ver aqui a parte real e a parte imaginária da impedância de entrada. Aqui eu fiz usando essas duas funções, né? Eu usei aqui. Você vê que quando você tem um plano de terra maior, que é o caso, vamos dizer, ideal, eu vou dar um zoom aqui para você ver, tem um negócio interessante. Aqui, ó, nós fizemos para 500, você vê que nós estamos relativamente longe dos 50 ohms, né? Nós estamos relativamente longe. Mas com o plano terra maior, você está mais próximo. Você está mais próximo aqui, ó. Então, quando você diminui o plano de terra, a sua impedância real, ela também diminui. Ela também diminui. Então, a impedância, conforme você tem um plano de terra menorzinho, a parte real da sua impedância de entrada também diminui. E vamos ver a parte imaginária. Que conclusão a gente pode tirar? Olhando assim, aparentemente as duas estão bem próximas. Vamos dar um zoom aqui em 500 e vamos conversar aqui sobre o que a gente está enxergando. Aí o que você percebe? Você percebe o seguinte: o zero não está exatamente em 500. Vou dar outro zoom aqui, ó. O zero não está exatamente em 500. Se a gente for pegar o plano de terra maior, aqui, coloquei um grid minor na figura 4. Então vamos lá. Então aqui, ó, o zero, se você for analisar, ele está aqui, ó, ele está antes do 500. Então é aquilo que nós falamos, o comprimento de onda não é exatamente lambda sobre 2, não é exatamente lambda sobre 4, é um pouco menor. O comprimento, onde que é zero, ele vem aqui e está mais ou menos em 480, por aí, megahertz. Mas em 500, vamos fazer aqui, ó, você está com uma mesma coisa. O plano de terra menor, ele tem uma parte capacitiva maior do que o plano de terra menor. O plano de terra maior, ou seja, quem está mais próximo do zero é o plano de terra maior. Então, quanto maior o plano de terra, resumindo, você está mais próximo da parte real C50, você está mais próximo da parte imaginária C0, e você está jogando mais e mais energia para a parte de cima. Só resumindo, o que nós queremos fundamentalmente é que toda energia fosse para a parte de cima e nada fosse para a parte de baixo. É isso que a gente gostaria. E finalmente eu estou mostrando aqui o return loss. Aqui o MATLAB ele mostra um negócio engraçado, a gente está acostumado a ver para baixo o S1, né? O return loss aqui ele mostra essa curva para cima, então como ele está mostrando loss, ele não pode colocar um valor em dB negativo,
certo? Isso aqui foi o jeito de manter a consistência, não é muito usual, mas tudo bem, a gente tira a mesma informação. Então você vê que a antena com o plano de terra maior, ela está bem casada. Não, como nós vimos aqui, não exatamente em 500, vou arrastar aqui, como nós vimos mais ou menos em 480, 485, mas ela está muito bem casada, né? Ela está muito bem casada. Ela está bem mais casada do que o plano de terra menor. Então, esses são basicamente os efeitos, né, de você ter o monopolo com um plano de terra maior. Quanto mais pequenininho eletricamente é esse cara aqui, menos casada está a sua antena, maior está a sua parte imaginária e mais energia você está jogando por parte de baixo do plano de terra. Lembrando que a ideia original desse plano de terra é fazê-lo funcionar como se fosse um espelho, um plano de terra infinito que aparecesse a imagem perfeita embaixo do coisa. Se ele é muito pequeno, essa imagem também vai ser prejudicada. É mais ou menos como você querer se maquiar ou fazer sua barba, conforme for o caso, e o seu espelho for muito pequeno, né? Você conseguir olhar só um pedaço do seu rosto, vai ser um negócio bem complicado, tá bom? Bom, então eu quero mostrar, seguindo esse problema aí, o problema real de como que você coloca, né, como que você faz um plano terra do monopolo, né? Talvez um monopolo seja até muito mais popular do que o dipolo para essas aplicações menores em telefone celular, equipamento de comunicação e equipamentos de medida, né, em função de não precisar do balloon, aquela história toda que nós falamos. O próprio livro do Balanis aqui eu estou mostrando que ele tem um estudo no final do livro, no final do capítulo, que ele tem aqui uma caixinha simbolizando um telefone celular com um monopolo, né? E ele faz uma série de comentários aqui em relação a... Você vê, às vezes você não pode nem colocar na metade, né? Aqui ele está fazendo um estudo de o que acontece se você, em vez de colocar na metade da face, aqui você tem um offset, deixar mais próximo do edge, da borda aqui dessa caixinha que representa o telefone celular. Então você vê que esse negócio, só o fato de você mexer ali, tirar do centro, isso mexe uma barbaridade com a parte, com a impedância de entrada, né? Então esse negócio é um negócio bem mais complicado, do que aparentemente, do que parece ser. Isso aqui é um outro livro chamado Joseph Carr Practical Antenna Handbook. Aqui ele mostra mais ou menos, né, o princípio. Esse livro é muito bom porque ele tem umas figuras bem interessantes, umas figuras bem práticas para quem quer entender realmente como é que você faz. Como é que você pega o coaxial, como você está vendo na figura aqui, ele está mostrando o coaxial, né? Então, o que ele está dizendo aqui, uma antena, simplesmente você põe um arame na ponta de um cabo coaxial, né? Ou de um conector aí que seja. E fica aquela pergunta, o que eu vou fazer com a malha, né? A malha, na verdade, o que você faz com essa malha? No equipamento de medida, geralmente esse negócio, como eu falei, o cara faz um curto com o painel do equipamento, o cara faz um curto da malha com o chassi, que seja. Então todo equipamento passa a se tornar como se fosse um plano terra. Óbvio que isso não é o ideal, né? Mas, como ele está falando aqui, né? Slight mismatch, but normalmente está dentro de limites aceitáveis. O que eu queria mostrar para você, que o pessoal usa muito, é o seguinte: uma das soluções, antigamente o pessoal tinha radioamador, eles faziam o radiador aqui e faziam essas chamadas radiais. Isso aqui são arames, são aramezinhos que você coloca, geralmente eles usam 3 aramezinhos, 60 graus, 90 graus, depende do caso, e isso serve como plano terra. Por quê? Porque nessas frequências, esse troço aqui geralmente é grande, tem em torno de 1 metro por aí, né, nas frequências que o pessoal usava, e se você for fazer um negócio também de 1 metro, uma lata, o vento vai levar. Né? O vento não quer saber, o vento leva tudo, independente de ser antena, não antena, você tem que fazer um estudo de resistência ao vento. Então o pessoal usa esses arames, né, para fazer para servir como plano terra. É óbvio que isso também não é o ideal, mas é muito melhor do que você deixar o troço flutuando. Você tem que ter um plano terra de alguma forma. E o que é interessante aqui, isso aqui é um outro exemplo. Aqui já é uma antena um pouquinho melhor. Você tem o seu radiador aqui e esses 4 fiozinhos fazem o papel de um plano de terra. Então esses 4 fiozinhos, eles estão ligados, voltando aqui, eles estariam ligados nesse ground, né, no chassi, né, estariam fazendo o papel, né, do chassi e estariam sendo ligados no shield do cabo coaxial.
Eu vou descer aqui porque eu quero mostrar um outro negócio. Isso aqui que é muito comum, ó. Esse aqui que é muito comum. Antenas de broadcast, de AM, frequências bem baixas, geralmente usam antenas verticais, né? São polarizações verticais. São antenas compridas aí de, sei lá, 30 metros, 20 metros, dependendo da frequência, AM, onda curta, e elas geralmente funcionam assim. E você, se você for andar aí para o interior, você já deve ter visto essas torres, né? Aqui eu estou mostrando aqui uma foto de uma torre. Eu peguei aqui a ESMA aqui no Google. Você está vendo então essas torres aqui são torres de AM. Né? Aqui ó, 1550. Isso no Brasil tem, você geralmente vê. E essa figura é interessante porque ela está mostrando aqui um tipo de um banhado. Se você for prestar atenção, geralmente essas antenas elas ficam nas proximidades de banhado. Por quê? Voltando para o livro aqui, porque você quer que esse negócio seja o mais próximo possível do metal, de um plano terra. E quem que é mais próximo do metal? Se você vai enfiar esse, voltando aqui, se você vai enfiar o zero do seu cabo coaxial numa massa, essa massa tem que ser metálica. Então o banhado ele apresenta uma condutividade maior do que um terreno seco, por isso que você, voltando aqui, você usa geralmente essas antenas AM em banhados, né? em regiões aí que são mais o solo tem uma condutividade na frequência que você está usando mais, uma condutividade melhor. Infelizmente nem sempre isso é possível, lá no Nordeste é um lugar que existe mais o terreno seco, você tem que usar existe uma licença para rádio lá, o que você vai fazer? Você não pode mexer o transmissor e você tem que dar um jeito. Para isso se usa esse negócio chamado counterpoise, que é o seguinte, como essa figura está mostrando aqui, ó. Essa figura está mostrando que, vou dar um zoom aqui, ó. Você faz um buraco no chão e você espalha assim no chão um monte de arames, de fios. E esses fios eles são aterrados. Nós estamos falando de antenas que são compridas, como você viu aqui na figura. O negócio aqui é enorme, entendeu? Então o que você faz? Esses arames aqui, eles passam a se comportar como se fosse um plano terra, né? Essas bolinhas aqui você faz um aterramento, você fura o solo e depois você joga salfas, tem uma série de tratamentos aí que o pessoal faz para que esse negócio possa operar como um plano terra, né? Como um plano terra. A ideia aqui de novo mostrando, né? Esse cão, depois, óbvio, você não deixa isso aqui a vivo, você joga a terra por cima, porque senão vai enferrujar, o negócio não vai durar muito tempo, mas esse é o jeito que o pessoal desenvolveu, né? Esse é o jeito que o pessoal desenvolveu para que você tenha o tal do plano terra, que não é perfeito, né? Mas ajuda você aí a ter um desempenho bom da sua antena.